Galera, é o seguinte, qualquer mercado que seja bolsa de valores, seja Forex, seja Ike Option, que eu acho que também mexe com Forex, eu não conheço, é, futebol virtual, basquete virtual, automobilismo virtual, seja ele da Bet365, Betano, Playpix, Sporting Bet, qualquer um, ele tem basicamente duas linhas de raciocínio, duas linhas de estudo, tá? Aqui eu não estou falando de padrão de placares, tá? Padrão de placares é algo que foi identificado aí, né, no mosaico, tá? Que aqui no nosso curso a gente não vai falar muito disso, porque eu não tenho padrão, eu não uso padrão. Eu não uso padrão de placar. Realmente eu não sei. Cara, um padrão para 2,5, eu não sei. Sinceramente, eu não sei padrão. Até a galera, certamente alguns de vocês têm para 3,5, 5 mais, enfim. Mas o que a gente vai ver aqui é tendência na prática, tá? E assim, existem duas linhas de pensamento. Existe o fundamentalista e existe a análise gráfica. Existe a análise fundamentalista e a análise gráfica. A fundamentalista, ela leva em consideração as informações. Então, por exemplo, se eu sei que, por exemplo, no Forex, hoje sai uma notícia agora às 21h30, vai sair agora às 21h30, favorável para a valorização do dólar frente às demais moedas. Então aí, beleza, eu tenho essa informação, ele publica ao vivo lá, então eu sei que agora vai estar bom para eu aplicar para eu comprar dólar. Então eu faço aquela aplicação, eu compro o dólar frente a uma outra moeda, ou o iene, ou o euro, ou da Grã-Bretanha, enfim. E aí eu vou aguardar a valorização de X% e depois fecho. Isso é uma forma de analisar que é a nossa, que é utilizado, que a gente chama de análise fundamentalista. Existe a análise gráfica, né, que é a análise em si, que é uma outra linha de pensamento, meio que divergente dessa, tá? Ele vê os pontos de rompimento, ele vê os pontos de mínima, vê a média móvel, e com base naquilo ali, ele traça a estratégia, e isso aí pode até ser automatizado a nível de bolsa de operações, tá? Então eu trouxe esses dois conceitos para o futebol virtual. E aqui no futebol virtual, a gente vê o seguinte: 4 pilares para operar, tá? O que a gente vê? Gráfico, primeiramente, tá? A minha análise é basicamente gráfica, tá? Complemento com composição de odds, que é algo do futebol virtual, referência, que é do futebol virtual, e ranking, que já tem uma pegada fundamentalista. Então, assim, para a gente não trabalhar somente uma linha de pensamento, somente uma metodologia, né, gráfica, a gente soma isso a outras 3 análises, né? De tal forma que esses são os 4 pilares que a gente vai trabalhar. Coisa rápida de fazer, simples, e o resultado realmente é espetacular, tá? Ao longo das lives a gente vai ver, enfim, eu vou falar, ó, galera, aqui tá faltando empate. Cara, empate, velho. Como assim empate? Tem momento que tá faltando empate, vai ter momento que tá faltando partida com 2 gols, vai ter momento que tá faltando under 1,5, tá? Mas isso aí é algo que vai além do conteúdo que a gente vai ver aqui. Tá? Isso aí é algo que eu estou tentando colocar num bot de tendência. Não é fácil, não é um bot que já está pronto na plataforma, a gente vai lá, não, é programando mesmo na mão. Tá? Tô com a ajuda do meu filho aqui, a gente está tentando, que a Beth dá umas travadazinhas. E talvez até a gente foque nesse bot, talvez, tá? Para Playpix, porque lá não tem os travamentos que tem na Bet365. E depois que ele estiver pronto, formatado, aí a gente vai e traz para aplicar também na Bet365, tá? Por que a galera tá indo para Playpix? Por que a galera gosta e a galera não gosta? A galera, no geral, não gosta. Eu tenho uma conta lá, coloquei X reais, pouca coisa, mas para testar mesmo. A galera não gosta porque as odds de over oscilam bastante. Bastante, tá? Então, assim, se eu desenvolver o bot que a gente vai desenvolver inicialmente lá para Playpix, antes de trazer para Bet365, vai ser um bot focado em under 1,5. Então, assim, pô, mas o over lá é ruim, cara, péssimo, sem problema nenhum. Lá vai ser under. Então, por exemplo, tem odd de under 1,5 que dá 3,95, 4, alguma coisa, entendeu? Então, beleza. Transparência, galera, total. Total, total, total. Dúvida, chama no WhatsApp, a gente vai conversando e vai tentando resolver sempre da melhor forma possível, tá? Hoje eu vou compartilhar a tela com vocês. Hoje a gente vai para o conteúdo introdutório e já vou passar umas sacadas, na medida que for aparecendo, para over 3,5 também, tá? Então, assim, galera, vamos direto ao ponto, tá? A ideia é não trabalhar subjetividade. O conteúdo vai ficar gravado, certo?
e vamos direto ao que interessa. Dica número 1, tá? Dica número 1. Cheguei para operar. Cheguei para operar. Qual liga eu vou dar prioridade? A gente não vai falar hoje de gráfico, tá? Gráfico é na segunda semana. Mas sem os gráficos, qual liga que eu vou dar prioridade? A Bet, ela tá fazendo o seguinte. O que é que ela tá fazendo nos últimos dias? Quando a liga começa ruim, a gente vai olhar os 5 primeiros placares. Isso é dica, tô dizendo que é dica porque é algo que não tá na plataforma, certo? Então, se eu tô começando assim, ela está continuando ruim. Então, a gente não vai trabalhar o over nessas linhas aqui, ó. Ó, aqui da mesma forma. Tá ruim? Deixa ela, tá? Ah, pode ser que vire aqui, daqui comece a soltar over? Pode, mas não é o ideal, certo? O ideal seria quando vem pagando aqui de uma forma sem informação de sequência, como tá a Premier aí, tá? Como tá a Premier. Então, olhando os 5 primeiros jogos, olhando os 5 primeiros jogos, se eu tenho aqui mais over do que under, ou se eu tenho over 3,5 aqui nesses 5, dá prioridade. Sempre ligas que estão aqui começando quando tem lá um 3,5, tá? Essa é a dica número 1. Dica número 2. Dica número 2. Eu quero operar em over, tá? A gente evita operar em cima de um bloco, predominantemente under aqui, ó. Blocão under, tá? Evita. Por quê? O que a Bet tá fazendo? Ela vem segurando o under, pá, 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 e começa a soltar over aqui, ó. Em cima de over. Tá? Isso ainda não é conteúdo, tá? É uma dica número 2. Tá, beleza, mas se eu tiver um padrão aqui que dê para operar, o ideal é que a gente tenha pelo menos um over 2,5 aqui embaixo, tá? Então, evita operar nisso daqui, em cima desse blocão aí, under. O que é que a Bet está fazendo? Ó, se a gente não tivesse, congelar aqui, se a gente não tivesse aqui esse blocão under aqui, tá? Se esse over tivesse pelo menos um over aqui embaixo, o que é que ela está fazendo? Ela está fazendo uma espécie de um L invertido aqui, assim, ó. E aí chega no over aqui e ela começa a soltar, tá? Em cima de under, assim, tá? Predominantemente under 1,5, ela solta o 5 mais. Mas não é sempre que isso acontece. Então, eu nem tenho esse conteúdo, eu não falo sobre isso. Porque frequentemente acontece de não pagar e a pessoa começa a tirar no 5 mais e não vai achar nada. Tá? Existe um momento gráfico para o 3,5 e 5 mais. A gente vai ver mais à frente. Agora, aproveitando aqui essa Premiere, tá? Aproveitando a Premiere, vou soltar aqui e vamos centralizá-la. Ó, 3,5, 5 mais, certo? E derivativos desses placares, ou eles mesmos, começam a aparecer aqui na frente. Tá? Isso é um conteúdo que a gente chama de fluxo de placares. Não sei, não recordo se está na Hotmart. Eu lembro que estava em outra plataforma, na Hotmart eu não recordo se a gente subiu. Mas em live a gente fala sobre isso e disponibiliza, tá? Então, assim, esses placares represados aqui, eles tendem a aparecer aqui na frente. A liga começou boa, ó, começou boa, né? Tem um 3,5 aqui, tá? Fez isso, é muito provável que a gente tenha esses placares ou derivativos aqui na frente. Beleza, tô sabendo dessa informação, tranquilo. O ideal
acontece demais, 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 demais. Nesse caso específico aqui, como a gente tem muitos placares represados, eu acredito sim que ela venha pagar. Aí como é que eu faço para saber quais são os jogos bons aí para operar em over 2,5, 3,5 e tal? Vou descongelar aqui. Como é que a gente faz para verificar isso? Ranking, aí já é uma análise fundamentalista, e vou ver os jogos, ó. Somatório. Então tem 3 jogos bacanas aí, a partir do... Uai, agora 45, é isso mesmo? Ou então vai vendo pela classificação dos times aqui, ó, como é que eles estão ranqueados aqui. Tá? Emerson, eu não tenho esse site. Ó, 54 entre o Chelsea e o City. Emerson, eu não tenho esse site aí que dá somatório. Como é que eu posso fazer? Sem problema nenhum. Se os times ali da frente estiverem ranqueados no under 1.5, aí eu evito. Olha isso aqui, cara. Olha que bacana. Olha que bacana. O jogo 45 tá rolando agora. Deixa eu abrir aqui. 2 times ranqueados no under 1.5. 2 ranqueados, muito bem ranqueados no under 1.5. Está certo mesmo? Tá. E aí o que acontece? A Bet está dizendo que vai pagar under 1.5. Então é provável que aí venha 3,5. É justamente o contrário. Tá? Deixa eu abrir aqui. Já bateu mais 3,5 aí. Já bateu? Já. Ela faz, deixa eu abrir aqui. Ela faz essa armadilha aí com a galera. Deixa eu ver aqui. É a Premier, né? 5 mais. Bateu 5 mais. Interessante, né? Eram 2 times ali, bem ranqueados no ano 1.5. É, e ela sugere aquele pagamento lá do under e paga o contrário. O que que ele pagou aqui? Vamos voltar para cá para a Premier, over 2,5. Pagou lá o 2-4. Então, assim, resumindo, nós tínhamos aqui placares represados, tá? Muitos placares represados. Ele não vai pagar necessariamente esses mesmos placares, mas ele vai pagar aí derivativos dele. Então, se eu tenho muito 3,5 aqui e 5 mais, e também tenho aqui embaixo, ele vai pagar aqui na frente. Depois, agora eu preciso disso aqui, ó. Preciso disso aqui, tá? Outra coisa, falando aqui da Premier, deixa eu tirar isso daqui. Tranquilo. Outra coisa, falando aqui ainda da Premier, deixa eu diminuir um pouco a fonte aqui, perfeito. Aqui a questão do fluxo de placares, tá? Fluxo de placares.